acidente ou assassinato? Quando é que um veículo, seja um carro, uma moto, um ônibus, deixa de ser meio de transporte e se transforma em arma nas mãos de gente que assume o risco de matar? O BG traz agora uma reportagem especial com uma série de casos que foram parar nos tribunais. Alguns ainda precisam de desfecho, numa luta por justiça capaz de mudar completamente a vida de uma família. Estes são casos de repercussão nacional. Batidas e mortes no trânsito que não foram consideradas acidentais, mas sim criminosas. Situações que indicam que aquele motorista fazia muitas infrações de trânsito, além de embriaguez ao volante, além de excesso de velocidade. Circunstâncias como essa indicam que não é um acidente, mas sim pode virar um crime de trânsito. Na última semana, a Justiça decidiu. A morte do adolescente de 15 anos, Christopher Enzo, vai a júri popular. O motorista que atropelou um menino deve responder por homicídio doloso. O garoto foi atingido por um ônibus enquanto passava de bicicleta pela canaleta do transporte coletivo, no Capão da Embuia. O caso aconteceu há um ano. Eu não tenho mais chão. Eu não consigo dar força para os meus outros filhos. Só sei chorar, não consigo pentear cabelo. Ai, gente, desculpa. Eu não consigo mais nada, eu não consigo comer. Eu quero meu filho, desculpa. Este é um outro exemplo de quando a Justiça entende que a ocorrência de trânsito não foi acidental. Cassiane Aparecida Araújo vai à júri popular e responde por tentativa de homicídio. Ela atropelou o motoboy Mozart Martins Júnior em junho de 2021. A mulher, que tinha 25 anos, fugiu sem prestar socorro. Há indícios de que ela estava acima da velocidade e tinha consumido bebida alcoólica. É um trauma que eu sempre me emociono em falar. Que ver o filho pedindo colo e você não poder. Um dos casos mais emblemáticos no Paraná é o de Carli Filho. O ex-deputado estadual foi levado a júri popular. Ele foi condenado por duplo homicídio pelas mortes de Gilmar Rafael Souza Yared e Carlos Murilo de Almeida, em um acidente de trânsito que aconteceu em 2009, em Curitiba. De acordo com a denúncia, o então parlamentar dirigia a mais de 160 km por hora, com a carteira de habilitação cassada, e estava embriagado quando causou a batida que matou os dois jovens. O júri popular é um tipo de julgamento aplicado sempre que há um crime contra a vida. Não costuma ser muito frequente em casos de trânsito, mas também pode ser aplicado, principalmente quando as investigações apontam que a pessoa que causou o acidente assumiu os riscos para que isso acontecesse. Geralmente, quando um réu vai a júri popular, a pena acaba sendo mais severa. Por isso, para as famílias de vítimas do trânsito, o pedido sempre é para que o acusado seja levado ao tribunal do júri. Esse é o drama da família do Arthur Pugliese. O rapaz tinha 22 anos quando foi atropelado próximo à linha verde em Curitiba. A câmera de segurança mostra que o garoto estava terminando a travessia entre a faixa de pedestres e a ciclofaixa quando foi atropelado. Em razão do excesso de velocidade do motorista, ele acaba acertando em cheio o ciclista, atropela esse ciclista, para o veículo, ele, infelizmente, o Arthur é arremessado muitos metros para frente, o motorista ainda para, muda o local, o cenário dos fatos, puxa ele para mais no meio da via, isso conforme as câmeras de segurança demonstram, e isso com certeza agravou ainda mais as lesões, as fraturas que Arthur já tinha em razão do grave atropelamento que ocorreu. No caso do Arthur, a justiça entendeu que o motorista não havia assumido riscos de matar. Por isso, ele foi levado à justiça comum, condenado a 3 anos e 1 mês de prisão. Mas vai responder a essa pena em liberdade, no regime aberto. Depois desse resultado, a família do Arthur contratou um assistente de acusação. Até então, o caso só era acompanhado pelo Ministério Público. O advogado da família de Arthur solicitou uma perícia particular. Segundo o documento, há indícios suficientes para que o motorista seja levado a júri popular.
Além de ter alterado a cena do acidente, o homem já tinha várias infrações por excesso de velocidade. A perícia apontou ainda que ele estava dirigindo a quase 70 km por hora. A velocidade máxima da via era de 40. A família de Arthur mora em Osasco, que fica em São Paulo. É como se ele matasse meu filho 2 vezes, na verdade, porque ele estava vivo e ele pega e ele tira do local, manipula ali. Eu imagino que para dizer que meu filho havia se jogado, como ele mesmo declarou no depoimento dele, meu filho não se jogou, meu filho não era homicida, não era drogado, né? Ele era habilitado, ele sabia das leis de trânsito, ele sabia tudo isso. Então, isso para mim é muito triste. Quando um motorista chega próximo a uma faixa de pedestre, ele consegue antever que caso passe um pedestre ou um ciclista, ele pode provocar a morte. Ele não freou antes de acertar e atropelar o ciclista. E pior, ele ainda diz que visualiza o ciclista atravessando. Isso ele contou nos primeiros momentos em que ele foi ouvido na delegacia. Após a condenação do motorista, 2 testemunhas convocadas por ele também serão investigadas, pela suspeita de terem mentido no tribunal. O pedido para que o motorista ainda seja levado a júri popular será protocolado no Tribunal de Justiça do Paraná. Para a mãe de Arthur, essa é a esperança por uma pena mais justa. Arthur era esportista aí, Arthur fazia capelania nos hospitais de Curitiba, fazia visitas, se vestia de palhaço para levar alegria para as pessoas que estavam enfermas nos hospitais, né? Arthur evangelizava embaixo dos viadutos, levava alimento, levava roupa para mendigo de rua aí em Curitiba. E ele tratou o povo de Curitiba com todo amor, com toda dignidade. E agora ele não teve esse mesmo amor da justiça de Curitiba, das pessoas de Curitiba. Ele não foi tratado com a mesma dignidade que ele sempre tratou todo mundo aí. Acidente de trânsito ou assassinato? Vai a júri ou não vai a júri popular, né, doutora Márcia? Essa é sempre a grande questão. Mas o problema maior é quem fica, né? O problema maior são as perdas que as famílias têm, né? Dada a irresponsabilidade de muitos que insistem naquele velho problema. Bebe, vou dirigir, etc. Deixam de ter a responsabilidade necessária no trânsito. Existe um primeiro momento dessa perda que é irreparável, não tem como voltar atrás. Mas um segundo momento, a sensação de injustiça que faz com que você fique revivendo aquilo, né? Que a coisa não feche de uma maneira correta. Então, muito importante que o julgamento ele seja assim feito e da maneira mais correta possível. O que divide ser um crime, ou seja, um homicídio doloso, né? Ou ser um homicídio culposo, é exatamente esse antever. Era possível que ele, deixando de determinadas condutas que ele acreditava que podia dar um resultado qualquer, não se importava, ele tivesse feito. Aí era possível ter evitado o crime? Aí, nesse caso, a gente tem uma situação de homicídio doloso por dolo eventual, né?